Bom, então vamos lá, senhores. Nesse vídeo aqui nós vamos ranquear os principais vícios do brasileirinho médio. Então, se você tem algum desses vícios aqui, fica ligado. Apesar de ter alguns piores do que outros, cara, todo tipo de vício é uma merda. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos assistir esse vídeo comigo, vamos lá. E antes de começar o vídeo, é claro, eu vou explicar para vocês aqui a tier list, como ela funciona. Em primeiro lugar, nós temos o tier saia do vídeo e procure ajuda, tá bom? Esse tier aqui só vai entrar o que tem de pior. Se você tem algum desses problemas aqui, se você é viciado nesse tipo de coisa, mete o pé desse canal aqui, sai da internet e vá procurar ajuda o mais rápido possível, tá bom? Se possível, chame o SAMU para te levar, porque pelo meio do caminho aí pode acontecer um desastre. O segundo é aquele vício que vai ser danoso para você e ainda é capaz de causar colaterais graves na sua vida e na vida da sua família, tá bom? Então, ele não é tão urgente de ser solucionado quanto o primeiro tier, mas ele também é extremamente prejudicial. No terceiro, nós temos o vai ser difícil. No vai ser difícil, eu vou colocar aqueles vícios que dá para você se livrar, só que vai ser difícil, beleza? Em quarto, eu vou colocar aqueles que você consegue vencer até que sem ajuda, tá bom? E em último, eu vou colocar aqueles vícios que não são tão prejudiciais para sua vida, que dependendo do vício, eu não sou agente de saúde, tá? Mas dependendo do vício, dá até para você levar numa boa aí, tá bom? Lá ele. Então vamos para o que interessa. Primeiro vício que eu vou colocar aqui, eu acredito ser o grande prejudicial para a próxima geração, tá? Isso aqui vai destruir muitas vidas, tá bom? E sendo sincero com vocês, é um vício difícil de ser curado, que é o vício em telas, tá? Pessoas que já estão me assistindo aqui já são viciadas em tela. Isso porque os meus vídeos têm uma retenção extremamente alta aqui no YouTube e eu só faço vídeo de mais de 20 minutos. Ou o meu vídeo é bom, ou vocês têm vício em tela. Se depois que vocês assistem os meus vídeos, vocês vão continuar vendo outros vídeos, provavelmente isso é um vício em tela. E o problema nem é para nossa geração, mas sim para as pessoas que ainda estão nascendo. Afinal, as crianças hoje em dia assistem televisão enquanto estão almoçando e jantando. E cara, hoje em dia é extremamente difícil você achar uma família onde as pessoas conseguem sentar numa mesa, olhar um para a cara do outro, comer de boa e conversar. Isso já não existe mais, por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com a tela. Então, naquele momento familiar, a mãe tá no celular, o pai também, o filho tá com o celular na mão, a criança tá com o tablet vendo Peppa Pig e por aí vai, tá? E isso, no futuro, piora a situação, porque quando o cara chega na adolescência, essa criança que já tá viciada em tela, aí é pior, porque ela fica 12 horas no Roblox, depois mais 6 horas no Minecraft, aí dorme pouco, aí a tela já atrapalha você a dormir, aí você já começa a entrar na fase adulta aí como aquele adulto que dorme menos de 8 horas, então é um vício que você vai levando aí pra vida toda. Mas, graças a Deus, hoje em dia tem algumas técnicas que podem te ajudar a se livrar desse tipo de vício, como, por exemplo, o Emanecer Tela, que é aquele recurso que você ativa no seu celular, no seu computador e no seu tablet, que deixa ali um horário das 20 da noite até as 6 da manhã, aquela tela mais amarelada, que não atrapalha no seu sono. Então existem alguns recursos hoje que podem te ajudar, mas sério, vai ser difícil você se livrar desse problema, tá bom? Eu vou colocar aqui na lista do vai ser difícil. Bom, um problema que é extremamente prejudicial e que causa muito colateral na vida das pessoas, principalmente do brasileirinho que tem menos recurso, é aposta, tá bom? Então o famoso tigrinho, o tigrinho tá pagando. Pois é, só que o preço do tigrinho é extremamente alto. Então se você tem um vício em apostas, cara, esse é um colateral grave que vai destruir a sua vida financeira, tá bom? Caso você não saiba, existe um algoritmo nessas casas de aposta, onde eles deixam você ganhar algumas vezes para que você acredite que aquela plataforma funciona. E aí, quando você sobe a aposta, quando você coloca mais dinheiro, você finalmente perde tudo. E a maioria das pessoas, quando perde tudo,
tentam apostar novamente para recuperar e assim fica um ciclo de perda infinita, beleza? Então, colateral grave, você vai destruir sua vida financeira, mas vai destruir também a vida da sua família. Muitas pessoas, inclusive, vendem geladeira, vendem carro e coloca tudo na casa de aposta. Bom, agora levando para um vício que não é tão ruim, mas isso vai depender das horas que você pratica esse vício, é videogame, tá bom? Videogame é um vício que tá de boa desde que você jogue de 3 até no máximo 5 horas. Na minha visão, se você joga 5 horas por dia todos os dias, cara, já é tempo pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, uma pessoa que joga videogame 1 hora por dia, eu tô falando de 1 hora por dia, ela consegue ficar fluente em inglês em 1 ano e meio. Se uma pessoa dedica 1 hora da vida dela durante 1 ano e meio, ela consegue ficar fluente no idioma inglês. E, cara, você ser fluente em inglês hoje em dia é extremamente absurdo. Pra sua vida, cara, vai te dar um salto de ganho, de qualidade de vida, de possibilidade de viajar, de ganhar dinheiro absurda. Então imagina que você troca essa 1 hora do inglês por jogar videogame. Só que eu entendo que esse hobby é muito prazeroso, inclusive eu jogo videogame. A questão é que, se você joga mais de 3 horas por dia, você joga 8 horas por dia, aí já não tem como falar que é saudável, tá? É um vício que dá pra vencer, tá? Dá pra vencer, mas na maioria dos casos, é um vício que tá de boa. Não, hoje em dia, não existe tantas pessoas que são viciadas em jogos, tá? Há uns 10 anos atrás isso era muito pior, pois o estilo de jogo que fazia sucesso era o MMORPG, e aquilo, cara, ou você tinha muita grana, ou você tinha que passar o dia inteiro dentro do jogo farmando, e muitas pessoas perderam a vida ali, destruíram suas carreiras, etc. Então, hoje em dia eu considero que 1 ou 2 horas por dia, vai, tá de boa, dá pra levar. Bom, um vício que é extremamente nocivo, tá? E se você tem menos de 30 anos, você vai achar que esse vício é uma maravilha, só que na verdade isso também destrói vidas. Cara, isso é extremamente perigoso pra sua vida, tá? Você pode morrer por causa disso. É promiscuidade, tá? O ato de trair o seu parceiro, o ato de se envolver com várias mulheres, o ato de dar em cima de todo mundo. Isso aqui é extremamente prejudicial, tá? Isso porque a maioria das pessoas promíscuas, as pessoas que querem estar em vários relacionamentos, aquele cara que quer comer todo mundo, ele não tem muito filtro, né? Então, por exemplo, dependendo ali de como ele encontra uma pessoa, encontra uma mulher, ou também no caso da mulher, né? Dependendo de como ela encontra um homem e tal, ela já vai criando ali uma certa intimidade. Só que o problema é que as pessoas que são promíscuas de fato, elas não se importam se a outra pessoa tem um relacionamento. Então, o que está acontecendo muito hoje no Brasil, que está destruindo a vida das pessoas? É essa questão de namorar ou ficar com pessoas que já têm relacionamento. Então, tá acontecendo muito da mulher dar em cima do cara casado, aí a esposa descobre, vai, cobra ela, sai na mão, às vezes dá até morte, o cara dá em cima da mulher do traficante, e aí ele vai pro morro, aí vai pras ideias. Então no Brasil acontece todo esse tipo de coisa. Tem uns malucos aí também que os caras são viciados em pegar a mulher de policial. Eu não sei por que os caras têm a tara em mulher de policial. E aí você já sabe, né? É um passo pra ir de Vasco rapidamente. Então, se você tem algum problema com promiscuidade, não sabe manter a cabeça fria, já indico pra vocês aí o canal do Coruja do Carvalho, tá bom? Mas se a situação tiver difícil, cara, procure ajuda, tá? Isso não é normal, isso pode destruir a sua vida, então tome muito cuidado, tá? Nem sempre se relacionar é uma boa ideia, tá bom? Você não sabe o passado da outra pessoa, a outra pessoa pode ter tido várias relações ali extremamente periculosas, então tome muito cuidado. Esse vício aqui é um vício que dá pra vencer, tá? É um vício até tranquilo. Se você consome pouco café, não vai impactar muito a sua vida, tá bom? E existe uma questão sobre a cafeína que é extremamente
perigosa, tá? Inclusive algumas religiões aí, você não pode tomar café ou nada derivado de cafeína. Isso porque a cafeína de fato vicia. E muitas pessoas só conseguem funcionar por tomar café. Então a pessoa é dependente de café, tá bom? E eu já fui uma dessas pessoas, tá? Hoje em dia eu tomo bem pouco café, eu nem ligo mais pra isso. Mas sim, café em excesso é prejudicial. Se a sua vida depende de tomar café pra você tá funcionando, cara, tenta viver a isso. E eu nem tô falando pra você excluir café da sua vida, tá? O café, ele pode tranquilamente estar aqui no Tá de Boa. Só que o problema é o vício em café. Por quê? Porque geralmente o cara não só toma café. Ele toma café e come alguma coisa, ele toma café e fuma um cigarro, ele toma café para poder trabalhar, ele não trabalha sem café, então o café por si só não é ruim. A questão é os seus hábitos com o café. A cafeína vicia, sim, é um fato, mas se você diminuir as quantidades, se você entender que café não é religião, tá? Porque tem gente que trata o café como religião. Se você entender que o café não é religião, o café é apenas algo para você tomar ali durante o dia, às vezes para te dar um gás, mas você não pode depender disso. Cara, você tomar café ali 3 vezes por semana, tá de boa, dá para vencer, tá bom? A questão é que você tem que entender que isso é ruim de fato. E as pessoas não vão aceitar que é ruim, inclusive muita gente vai me criticar aqui nos comentários. Agora, eu já vou classificar aqui 3 de uma vez, tá? São 3 coisas muito parecidas. Inclusive, eu odeio essas coisas porque eu não gosto de fumaça. É o seguinte, o primeiro deles é o cigarro, tá? E o cigarro é um vício difícil de escapar. Isso porque tem o fator da nicotina, tá? E, cara, hoje em dia eu não sei o quanto de nicotina tem no cigarro, tá? Isso porque o cigarro já foi algo muito popular, mas hoje em dia ele não é tanto. Só que ele foi substituído pelo vape. Então, a galera da nova geração usa o vape. Quem é mais antigo usa o cigarro. Para o cigarro, a gente tem que destacar algumas coisas. Por exemplo, a nicotina presente no cigarro, ela pode ser até usada em tratamentos. Tá? Então, a nicotina talvez não seja tão ruim. Inclusive, tem estudos que apontam que a nicotina é algo bom. Se a gente for classificar só a nicotina, é algo que dá para vencer. Só a nicotina. Só que o cigarro tem trocentas mil substâncias, incluindo cocô de barata, que acaba com o cigarro, né? Então, o cigarro sobe aqui pro vai ser difícil. Em alguns casos, o cigarro causa colateral grave, tá bom? Então, o uso excessivo de cigarro é prejudicial. Só que é um colateral grave para a própria pessoa, não para a família. A família vai sofrer indiretamente. Mas sim, dá para classificar o cigarro aqui no vai ser difícil ou no colateral grave, aí vai depender de você. Eu considero até que o vício em cigarro ele é pior do que o vício em tela, tá? O vape ainda consegue ser pior do que o cigarro, porque é que falar de vape é um pouco difícil porque existem várias classificações de vape. Só que a questão é que a juventude usa o vape. O cigarro não, o cigarro é uma coisa da galera um pouco mais antiga. E aí, qual que é o problema? O problema é que daqui a 30 anos, ninguém vai fumar mais cigarro, mas todo mundo vai fumar vape, tá? Então eu vou deixar o vape aqui no vai ser difícil. E também porque o vape tem a questão social que o cigarro tinha antigamente. Então, antigamente as pessoas paravam no trabalho ali para trocar uma ideia, ia lá e todo mundo ia fumar. Hoje em dia isso já não acontece tanto, mas em compensação, você vai na porta de uma faculdade, tá todo mundo com vape na mão. Então a cultura agora é do vape. Acredito que o vape será mais prejudicial daqui pra frente. E tem aquela outra coisa também que é de fumar, que é a maconha, tá bom? A maconha é a mesma coisa do cigarro, cara. A maconha, ela é uma coisa que você pode usar ela de forma medicinal. A questão é que o que chega para as pessoas fumarem não é maconha, não é só maconha, né? É a mesma coisa do cigarro, não é só nicotina. Chega um monte de substância ruim nessas maconhas aí, de biqueira e etc e tal, o que é totalmente diferente, por exemplo, de países europeus que legalizaram a maconha ou dos Estados Unidos, por exemplo. Afinal, lá tem a erva de qualidade, lá você vai ter aquelas estufas, empresas de verdade que fazem isso da forma que deveria ser feito. Mas aqui no Brasil não, e como o nome do canal é Brasileirinho, ainda assim eu vou colocar no vai ser difícil escapar. Na verdade, eu acho que a maconha é mais fácil de escapar do que cigarro e vape, tá? E acho que ela é mais difícil do que
cafeína. Não, eu acho que a cafeína é mais difícil que a maconha. Vou deixar a maconha aqui. Não indico que você use a erva, tá? Nem que você plante na sua casa e etc e tal. Mas assim, eu acredito que no longo prazo pode fazer muito mal, mas nem de perto vai fazer tão mal quanto o cigarro e quanto o vape, beleza? Bom, agora um vício que destrói a vida das pessoas facilmente, é esse aqui. Vício em açúcar. Vício em açúcar é brutal. Isso porque a pessoa fica dependente dessa substância e nem sabe o quanto ela é nociva, tá? Hoje em dia as pessoas estão acordando um pouco mais para isso. Inclusive algumas classificações de alimento têm mudado aí nos últimos meses. Cara, vício em açúcar é uma coisa que vai destruir sua qualidade de vida, vai diminuir o seu desempenho no relacionamento, vai diminuir seu desempenho no trabalho, nos estudos, vai diminuir o quanto de vida você tem pela frente. O açúcar também tem altos efeitos na sua mentalidade, na sua sensação de prazer. Algumas pessoas também usam o vício em açúcar como vício em tela. A pessoa fica na tela comendo. Então, é uma coisa que é extremamente difícil de sair. Para vocês terem a noção, estima-se que aqui no Brasil é de 30% a 40% das pessoas que sejam obesas, tá? E isso é má alimentação, mas principalmente má alimentação focada em açúcar ou industrializados. E vamos ser sinceros, a qualidade dos alimentos só cai durante todos esses anos. E, além da qualidade cair, o preço está subindo. Então é um absurdo, a qualidade dos alimentos cai e o preço sobe, ou seja, é um vício extremamente fodido de você escapar. Você tem que sair desse vídeo, você tem que procurar um nutricionista, você tem que fazer exames periódicos e, cara, é uma coisa assim que pouquíssimas pessoas conseguem sair, tá? Não tô falando só de obesidade, existem pessoas magras que têm péssima alimentação, principalmente focada em açúcar. Bom, e até então está encabeçando aqui a nossa lista de piores vícios, tá? Eu acho que inclusive é muito mais fácil você parar de fumar do que tu parar de comer porcaria. Eu acredito fielmente nisso. Agora eu vou classificar aqui uma coisa que vai na mesma linha ali dos alimentos, tá? É uma coisa que é difícil de escapar. Que eu acho que eu vou colocar aqui, tá? Colateral grave. Não é tão ruim quanto aposta, não é tão ruim quanto ser promíscuo, mas é ruim pra caramba, que é vício em cerveja. Vício em cerveja, eu não tô falando de você que toma uma cerveja, uma lata por semana, tá? Eu tô falando da pessoa que bebe muito. A pessoa que bebe muito, a saúde dela tá fodida, igual a pessoa que tem vício em açúcar, só que ainda existem pessoas, eu conheço pessoas que conseguiram parar de beber, elas não bebem mais, tá? Ou bebem muito pouco, bebem socialmente. Isso existe. Só que, cara, quando você é criado em um local onde todo final de semana o seu pai e a sua mãe bebe, onde você tem costume de ir pro bar, cara, e assim, a Ambev é tipo a maior empresa do Brasil. O Brasil na crise, as ações da Ambev estão só subindo. O que significa? Que o brasileiro bebe cerveja pra caramba. Bebe todo tipo de bebida alcoólica, mas cerveja muito mais, tá? Então, de fato, o consumo exagerado de cerveja é nocivo pra caramba. O cara bebe e vai dirigir, tá? Não é todo mundo, mas isso acontece. Causa acidente para as pessoas que ele gosta. Muitas vezes o casal bebe e briga em casa, briga na frente dos filhos. Então, não tem como falar que a cervejinha, aquela cervejinha que o Nine fala, aquela que o ladrão pega teu celular, rouba seu celular para comprar essa cervejinha, ela é muito danosa, entendeu? Ela é danosa demais, não só para você, mas para a sociedade, tá? E eu não vou falar que eu não gosto de cerveja, tá? Não bebo, mas sempre gostei, tá? Sempre gostei. Mas nunca fui viciado. Por algum motivo, cerveja nunca me pegou assim, nunca tive vício nisso, tá? Embora a minha família tenha um histórico inacreditável de pessoas que bebam cerveja. Mas enfim, isso é para outro vídeo. Agora um vício que é brutal é o vício em pornografia. Esse vício aqui é brutal. E junto vem esse aqui, ó.
o vício em masturbação. Esses dois aqui andam lado a lado. Às vezes você pode ter só um e não o outro, mas geralmente eles andam lado a lado. É aquele vício que, cara, é um vício absurdo. Por quê? Você perde tempo naquilo, você se sente mais pra baixo, você se sente um lixo, você se torna uma pessoa mais promíscua e a possibilidade de você gostar de outros vícios aumenta. E para piorar a situação, hoje em dia tá acontecendo a normalização da punhetinha e do Xvideos. Hoje em dia tá acontecendo a normalização. O que que é isso? É, as grandes empresas, as grandes big techs querem colocar na cabeça dos jovens que isso é normal, que isso é uma forma de se aliviar. Só que isso é extremamente prejudicial. Se você se alivia dentro da sua casa, se você se sente de barriga cheia dentro da sua casa, por que você iria procurar um relacionamento sério? Por que que você iria tratar uma pessoa bem? É aquilo, você só sai pra procurar uma coisa se você não tem aquela coisa. Agora, se você tá viciado no X e na pupunha, cara, qual que é a sua motivação pra buscar um trabalho melhor? Qual que é a sua motivação pra conhecer gente nova? Qual que é a sua motivação pra estudar mais? Nenhuma, porque você sabe onde encontrar o prazer imediato. Você encontra o prazer imediato naquilo e aquilo tira sua vontade de fazer outras coisas. Então eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, quando elas assistem o Xvideos e batem uma logo cedo pela manhã, ela já sabe que o dia dela vai ser um lixo. Por quê? Porque a produtividade cai pra caramba. Afinal, ela já teve aquele prazer momentâneo dela logo cedo pela manhã de dia. Então, ela não tem a mesma motivação do que um cara que tá lá galudo com a bola cheia. Essa é a verdade. Então, procure ajuda. Você não merece isso, não estrague a sua vida. Isso vai consumir tempo e vai tirar sua motivação. Agora, uma coisa que eu vou falar pra vocês que eu curto bastante, tá? Mas eu não sou viciado, por algum motivo eu também não sou viciado nisso. Aliás, eu vou até abrir com vocês aqui coisas que eu já fui ou sou viciado, tá? Eu já fiz aposta, eu apostava skin de CS, eu nunca fumei nenhum tipo dessas coisas, eu sou viciado em tela, tá? Eu tenho que admitir, eu passo mais de 10 horas por dia no YouTube, afinal eu trabalho no YouTube, eu jogo mais ou menos umas 2 horas por dia, inclusive isso aqui me atrapalha bastante, porque às vezes eu tô aqui, aí sai uma notícia de um jogo, eu tenho que ir lá parar o vídeo, abrir o jogo pra ver, isso aqui é uma bosta. Eu já fui viciado em remédio também, e animes eu já fui viciado também. E uísque, eu não sou viciado em uísque, mas eu gosto de uísque, tá? Eu acho o uísque muito foda. E aqui é um erro meu. Eu acho que o uísque é uma parada que dá pra vencer. Dá pra vencer. Só que você tem que ter muito cuidado com o uísque. Por quê? Porque o cara que bebe uísque, ele tem uma visão, ele tem um modus operandi diferente do cara que bebe cerveja. O cara que bebe cerveja, geralmente ele não tem tanta grana e tal, e tá bebendo ali porque ele acha o gosto da cerveja bom ou alguma coisa do tipo, e às vezes ele bebe sozinho e tal, e ok. Agora o cara que bebe uísque mesmo, falando assim, o cara que que bebe uísque puro, e coloca gelo e bebe uísque puro, esse cara, ele entende que o uísque ele tem um valor social. Quando você vê uma mesa de negociação de pessoas mais velhas, os caras não bebem cerveja, os caras bebem uísque. Por quê? Porque o uísque ele tem um valor social, entendeu? Então o cara bebe uísque pra se sentir foda, pra se sentir bem. Muitas vezes ele bebe uísque e fuma um charuto. E queira ou não, é uma parada muito foda. Se você assistiu aí Peaky Blinders, você sabe como é, um negócio muito louco. Só que é aí que tá o problema. Sua vida não pode ser baseada só em fumar charuto e beber uísque. E o uísque é caro, cara. O uísque é caro. E parece que quanto mais a pessoa gosta disso, que ela quer beber o mais caro. Sempre o mais caro. E muitas vezes ela vai comprando o mais caro pra quê? Pra demonstrar pros outros que ela tá subindo de vida, que ela tá sendo aquele pobre emergente, entendeu? Então o uísque tem esse valor social. Muitas pessoas não gostam nem do sabor do uísque, mas bebe por quê? Pra mostrar para os outros. Tá? Então é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Mas comparado com cerveja, cigarro e outros vícios, é um vício que dá pra vencer de boa. Inclusive, eu acho que é mais fácil você vencer o uísque do que vencer o café, por exemplo, tá bom? Quanto mais caro o seu vício, acho que é mais fácil vencer, né? Quanto mais barato, mais difícil. Por isso que o cigarro durou tanto tempo aí na boca do brasileiro, lá ele.
Agora falando em algo que é muito semelhante ao uísque, que você geralmente faz para agradar os outros, tá? Ou faz porque você tem alguma depressão, ou você se sente mal de alguma forma e quer compensar o carinho que você não recebeu do seu pai, é vício em compras, tá? Aquela pessoa que compra um monte de coisa na Shopee, no Mercado Livre e nem precisa de tudo aquilo. Aquela pessoa que compra coisas caras. Esse aqui é o mesmo problema do vício em açúcar. A pessoa não sabe que ela tem esse problema. Mas sim, você ser viciado compulsivo em compras, cara, faz mal para sua vida. Você se torna um acumulador, tá? Então, é um vício que é difícil de curar? Sim. É tão prejudicial quanto o cigarro ou tela? Não, não é tão prejudicial. Mas vai ser difícil vencer, tá? Vícios que você não sabe que são vícios são bem difíceis de vencer. E o consumismo é extremamente prejudicial. Agora um que eu já vou colocar direto no pior é a pedrinha, velho. A pedrinha é... Acho que ninguém aqui, né? Acho que ninguém aqui usou a pedrinha, porque quem usa a pedrinha geralmente não tá mais aqui, né? Eu tô falando do crack, tá, pessoal? O crack é um vício aí extremamente popular nos grandes centros do Brasil. Então, capitais como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, o crack é extremamente popular. Graças a Deus, a maioria das pessoas consomem outros tipos de droga, mas não caem no crack, não chegam no crack. E isso é ótimo, tá? Só que quem entra no crack, cara, a situação é difícil. Merecia fazer um vídeo só sobre essa pedra, né? Porque quem fuma isso, quem usa isso, diz que é a melhor sensação do mundo, tá? E por isso é muito difícil de escapar. Então, no Brasil hoje existem pouquíssimas pessoas que venceram o crack. E mesmo as que venceram aí tem colaterais extremamente perigosos durante a vida, são marcas, né? E as pessoas que venceram carregam marcas não só no seu corpo, como na sua história, muito pesadas, muito difíceis de carregar. Então, é uma coisa brutal, tá? Então, você brasileirinho, foge disso, cara, foge disso. Bom, uma coisa que acho que dá pra colocar meio junto aqui é o vício em redes sociais. É muito difícil de vencer o vício em redes sociais, tá? Todo mundo sabe que hoje em dia é praticamente impossível você não achar uma pessoa que não tenha um celular, que não tenha WhatsApp, que não tenha Facebook. E, cara, nem tem problema em ter, tá? Eu mesmo não tenho. Eu não tenho rede social nenhuma, só tenho YouTube. Mas, assim, eu entendo que muitas pessoas utilizam para trabalho e tal. Só que, vamos ser sinceros, a maioria de nós aqui, se deixar a gente no Instagram, vai ficar rolando o feed ali infinitamente, cara. TikTok é a mesma coisa. Facebook também. Acho que ninguém aqui usa mais Facebook, né? Mas quem usa, pô, vocês já sabem, é rolando aquele feed infinitamente. As pessoas conseguem ficar 5 horas ali. Sério mesmo, 5 horas rolando feed de Facebook é muito mais prejudicial do que 5 horas jogando videogame, tá? E é muito mais difícil você largar redes sociais, você parar de dedicar tempo nessas porcarias, do que, por exemplo, parar de fumar cigarro, certo? Embora os colaterais não sejam tão nocivos quanto comer a mulher de um policial, cara, mesmo assim dá bastante problema. Então, muitas pessoas, por exemplo, fazem um trabalho meia boca, estudam meia boca, não dedicam tempo pra família, isso porque tá na rede social. Qual o número de pessoas que você conhece que senta na mesa pra comer, liga o celular, pega o celular na mão? Ou as pessoas que sentam pra assistir uma série da Netflix, pegam o celular na mão? É um número de pessoas brutal, muita gente faz essa merda. Então, sim, é uma parada que vai ser difícil, tá bom? Agora uma coisa que também é muito difícil, tá? Embora não conheça tantas pessoas que têm esse vício, é um vício até relativamente raro, é você ser viciado em medicamentos. Então é aquele carinha que toma muito Dorflex, toma Benegripe antes da gripe, toma, cara, tudo. Ele quer resolver tudo com remédio. Tá? Às vezes a dor dele é emocional e ele quer usar remédio. Esse cara, não é fácil de encontrar esse cara, tá? Eu acredito que no Brasil não tenha muito isso, mas, por exemplo, países de fora, Estados Unidos, acho que é o maior exemplo, cara, é remédio pra tudo. As pessoas usam remédio pra tudo. No Brasil isso não é tão popular, mas existe sim pessoas que levam a vida desse jeito. Então, o corpo da pessoa, com o tempo,
ela já tá esperando. O seu corpo nem se regenera mais, por exemplo, você treina na academia, o seu corpo nem se regenera, por quê? Porque já vai vir o Dorflex pra cuidar dele. Você acaba ficando dependente de medicamentos, tá? E eu não estou condenando medicamentos, tá? Só tô relatando aqui que o uso indiscriminado de medicamentos vai fazer muito mal para sua saúde, tá bom? Você tem vício em medicamentos? Saia do vídeo e procure ajuda. É uma coisa bem ruim. Agora nós temos aqui um muito famoso, nosso vício em animes. Cara, eu já fui viciado em anime, então eu lembro que quando eu completei lá os meus 19 anos, eu já tinha uma lista de 200 animes que eu tinha assistido. Depois eu vi mais alguns, mas assim, quando eu fui envelhecendo um pouquinho mais e também a qualidade dos animes foi caindo um pouco, eu não sei de que época vocês são, mas na minha época, cara, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, depois veio Naruto, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, porra, a minha época era muito boa, então assim, não chegavam muitos animes pra eu consumir, mas o que chegava era muito bom. Hoje em dia eu vejo de forma diferente. Hoje em dia eu vejo que chega coisa pra caramba, só que a maioria das coisas são bem chatas, então você não acha, por exemplo, muita coisa boa pra assistir hoje em dia. Existe aí uma lista de apenas 3 animes que eu gostaria de assistir. Jujutsu é um desse, tá? Mas assim, não vejo como algo extremamente ruim pra uma pessoa. E é claro, existem aquelas pessoas que levam o anime como um estilo de vida. O cara acha que ele é o protagonista. E ele fica ali 8 horas vendo um monte de anime e tal. Só que isso é a minoria das pessoas, tá? Não é todo mundo que é assim. Normalmente o cara não é viciado, ele só gosta. Então, por exemplo, hoje em dia eu assisto muita série. Muitas pessoas não assistem série, mas assistem anime. Então é um pelo outro. Não é algo ruim, tá? Agora, aquela parada lá de viver disso, 8 horas por dia, é igual videogame. Se você faz demais, se tá atrapalhando sua vida, se você não consegue estudar, se você não trabalha direito, se você tá indo dormir tarde, beleza, é algo ruim. Mas é algo completamente fácil de levar, tá? Você vai conseguir superar isso, tá? Você vai conseguir superar. É um vício que tá de boa, tá? É melhor em casa assistindo um animezinho, jogando um videogame, do que tá na rua fazendo merda. Então é um vício que tá de boa. E pra encerrar aqui, o meu vício favorito, né? É trabalho. Vício em trabalho. Muitas pessoas têm vício em trabalho, pessoal. O que que eu acho do vício em trabalho? Algo ruim, algo bom? Cara, o vício em trabalho, ele é bom, de certa forma, até a parte onde você conseguiu realizar os seus sonhos. Então você conseguiu uma casa, seu sonho era viajar, você conseguiu viajar, o seu sonho era juntar um dinheiro, comprar Bitcoin, o seu sonho era investir na bolsa, comprar ação da Petrobras, não sei. Você tinha um objetivo, trabalhou pra caramba, foi lá e realizou seu objetivo. Até aí tá tudo bem. A questão é, você já tem um patrimônio, você já tá de boa na vida, você já realizou todos os seus sonhos e você coloca mais sonhos para poder trabalhar mais e conquistar mais. E depois você coloca mais sonhos. Então, tipo, nunca tem fim. Você fica sempre naquele ciclo infinito de trabalha, 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 realiza. Trabalha, 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 realiza. Você usa o sonho como uma alavanca para poder trabalhar mais. É que na verdade você não tem um sonho de fato. Na verdade você gosta de trabalhar, você se sente bem no trabalho. E aí a gente tem que entender por que que você gosta tanto de trabalhar. Por que que você trabalha em excesso? Será que você não se sente bem na sua casa? Será que o ambiente do trabalho é tão bom que ele supera, por exemplo, você ir num parque, você ir na igreja, você sair para jogar bola com os amigos, você ir na festa e na balada? Por que que o ambiente do trabalho é tão bom? Tá apaixonado pela secretária? Bom, não sabemos. Mas assim, esse é um vício que pode te alavancar muito quando você é jovem. Porque quando você é velho, o seu corpo, a sua mente vai cobrar um preço muito alto pelo vício em trabalho, tá bom? Então, eu vou colocar aqui que vai ser difícil. Mas de todos aqui do vai ser difícil, ele é um dos que dá pra vencer, tá? Inclusive, eu admiro muito a nova geração porque eles não têm vício em trabalho, eles têm vício em não trabalhar. Essa é a melhor geração de todas. Mas enfim, pessoal, essa aqui é a minha lista. Faltou alguma coisa? Vocês classificariam diferentes?
Pra vocês, qual que é o pior? Eu quero saber o pior. Fala, brasileirinho, o pior não é crack. O pior é ser promíscuo. O pior é café. Não, eu quero saber de vocês qual que é o pior, cara. O pior, o que atrapalha mais a sua vida aí. Se quiser, você pode até tirar o crack, deixa o crack pra lá. Mas dos outros aqui, qual que é o pior? E ser pior que crack também vai ser difícil, né? Sei lá, vai que tem alguma coisa. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser criar canais assim como eu, se você não sabe, o canal Brasileirinho aqui é um dos meus canais no YouTube. Eu tenho outros canais, provavelmente você vai me encontrar em alguma hora aí falando de outra coisa e fazendo algum outro tipo de vídeo. E se você quiser também criar uma renda extra aqui na internet, criando canais, aparecendo ou sem aparecer, não importa, eu tenho um passo a passo que pode te ajudar com isso. O link tá aqui abaixo na descrição. Me chama lá no WhatsApp que a gente conversa. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.